graça e paz, né? Então, eu fiquei com esse cargo de estar falando desse capítulo 3. A minha versão, ela é antiga, então pode ser que algumas palavras vão estar diferentes do que você tem aí no seu livro. Eu queria, nesse primeiro momento, fazer uma revisãozinha do capítulo, lembrar algumas coisas que a autora colocou, e depois eu queria colocar, assim, aquilo que o Espírito falou no meu coração, aquilo que eu recebi durante essa semana, no tempo que eu tive lendo esse capítulo. Então, a autora começa dando um título, né, a definição da vida cristã. E ela vai nos lembrar o que ela tratou no capítulo 1, o que ela tratou no capítulo 2, e ela vai dar uma definição para a vida cristã. Ela diz que a vida cristã mais alta, ela é como uma vida escondida. E ela lembrou que no capítulo 2, ela procurou conciliar aqueles dois lados, o lado de Deus e o nosso lado. E que hoje, assim, nesse capítulo, ela queria considerar duas coisas, duas características dessa vida escondida com Cristo, que são uma plena submissão ou uma redenção absoluta e a confiança, uma perfeita confiança. E que essas duas coisas, elas vão ter um resultado. E o resultado dessas duas coisas, essa submissão, essa rendição absoluta, junto com a confiança, ela vai trazer vitória. Vitória sobre o pecado. Ela vai trazer também descanso para a nossa alma. E a gente viu logo no comecinho do capítulo que ela vai trazer o exemplo daquele homem vergado, né? Que interessante aquele exemplo. E ela fala que muitos crentes são como esse homem vergado, que já entregaram aos cuidados do Senhor a sua vida, mas ainda continuam vergados, curvados, e eles seguem assim cansados, sobrecarregados durante toda a sua jornada. Ela vai trabalhar a palavra cargas, né? E ela vai dizer que cargas é tudo aquilo que nos atormenta, que sejam coisas de ordem espiritual, seja coisas de ordem temporal, mas ela vai que é uma carga que nós vamos enfrentar, que nós enfrentamos no nosso próprio viver diário, as nossas disposições, os nossos sentimentos, né? As nossas tentações, o nosso temperamento, aqueles afetos que não estão bem certinhos, e as coisas que nos deixam perplexas, que nos atormentam, que nos escravizam, que nos prendem e fazem viver em trevas. Então, a autora diz que a primeira coisa que a gente tem que se livrar é o nosso eu, e que nós devemos nos entregar, mas nos entregar com as nossas tentações, com o nosso temperamento, com as nossas experiências internas e externas, e deixar tudo por lá. E ela vai fazer uma oração linda. Ela diz assim: diga para o Senhor, eis que me abandono a ti, Senhor. E ela continua: Senhor, eu tentei fazer da melhor maneira possível, dirigir-me, fazer de mim mesmo o que eu julgava que deveria ser certo, mas falei. E a parte mais bonita que ela fala é: agora, Senhor, eu me entrego a ti. Eu me entrego a ti, possui-me, Senhor, inteiramente. Opera em mim todo o bom prazer da tua vontade. Modela-me, Senhor, num vaso que te pareça bom. Eu me abandono nas tuas mãos e creio que, conforme as tuas promessas, farás de mim um vaso para a tua glória, para a tua honra, santificado e pronto para o uso do Mestre, preparado para toda boa obra. E, irmãs, aqui ela vai falar assim, que nós precisamos descansar de forma contínua e absoluta. E ela fala assim, ó, desprenda de qualquer carga, seja da sua saúde, com relação à sua saúde, com relação à sua reputação, com relação ao vosso trabalho, com relação às vossas casas, vossos filhos, seus negócios, os empregados, em tudo. Os íntimos, os de fora. E outra coisa interessante que ela fala, ela diz assim, entregar o nosso futuro é mais fácil do que entregar o presente.
Porque o futuro a gente sabe que não pode controlar, mas o presente parece que a gente sente que ele está na nossa mão e que a gente deve carregá-lo nos ombros, e a gente ficamos com aquela ideia daquele homem vergado. Já é muito o Senhor me conduzir, quanto mais ele levar minhas cargas. Então, aí a gente acha que deve fazer. E ela vai citar também um outro exemplo legal, que é aquela amiga dela, que estava passando por lutas, e ela na casa achou um panfleto escrito Ana, uma mulher de fé. E ali naquele panfleto tinha umas verdades tão importantes para a gente, e a verdade era, não fui eu que suportou, o Senhor suportou por mim. Aí ela vai falar aquilo que a Nanda estava falando agora, muita gente leva a sua carga a ele, mas volta novamente com ela, para ficarem afligidos e infelizes como nunca. Mas quanto a mim, eu levo-as e deixo com ele. Retorno e as esqueço. E ela decidiu então levar as cargas dela ao Senhor, colocar sob nova direção. Olha que palavra. Então ela creu que ele as tomou. Isso também é muito importante para nós. Ele as tomou e deixou toda a responsabilidade para ele, bem como as aflições e ansiedades. E aqui outra coisa importante, falou muito ao meu coração, com a mesma frequência com que a ansiedade voltava, ela levava de volta, e o resultado é que, embora as circunstâncias não mudassem, sua alma era guardada em perfeita paz através delas. Então, ela entendeu que havia um segredo. E esse segredo é que ela não poderia mais dirigir seus negócios, mas ela teria que entregar tudo ao divino transportador de cargas. A autora cita que sua amiga, ela achou isso tão efetivo na sua vida externa, que ela quis trazer para a sua vida interna. Então, ela entregou todo o seu ser ao Senhor, com tudo que ela tinha, com tudo que ela possuía, crendo que ele tomou a si e que lhe confiou, o que ela lhe confiou, e deixou de se atormentar, de se afligir, e sua vida tornou-se fulgurante pela alegria de pertencer a ele. Irmãs, ela aprendeu que era possível obedecer o mandamento de Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus em vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E qual foi o resultado disso? Paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará os vossos corações em Cristo e as vossas mentes em Cristo Jesus. E a autora diz que há muitos detalhes que ela queria falar, que o Senhor Jesus faz por aqueles que abandonam a vida por Ele. Mas a essência o segredo que ela descobriu era que nós deveríamos nos livrar dessa carga que oprime. Deveríamos deleitar-nos ao passar a direção do nosso incontrolável eu nas mãos daquele que pode dirigir. E ela fala assim, você está cansado? Você está afadigado? E o descanso que eu estou falando parece indizivelmente doce. Daí ela nos faz lembrar aquele descanso gostoso, aquela sensação de relaxamento e de abandono quando a gente deita numa cama e não fica pensando se aquela cama vai aguentar o nosso peso, se ela vai suportar o nosso esforço. Porque se a gente ficar pensando, a gente vai ficar muito mais tensa. Então, ela nos convida a nos abandonar plenamente a esse conforto, porque o Senhor, Ele não falha, Ele nos suporta. E ela vai usar, então, aquela analogia da criança, também muito bonitinha essa analogia. Então, ela fala assim, nós não nos convertermos e não nos tornarmos como uma criança, não podemos entrar no reino de Deus. E aí ela vai falar das características dessa criança. Então, a criança vive na fé, ela tem liberdade, ela não tem ansiedade, ela confia do começo ao fim, ela nada provê para si,
ela não se preocupa com amanhã, ela não faz planos. E o mal, a moléstia, pode rodear ela na rua da cidade, mas ela nem se importa. A fome, o fogo, a guerra, ela está livre dessas preocupações, porque todos os cuidados sobre ela estão sobre seu pai. E a criança, ela permanece em perfeita tranquilidade, né? Ela vive o presente momento sem reclamar. E então ela vai falar daquela menina adotada que ela vivia de maneira pródiga, né? Que a família fazia tudo por ela. Então ela nos lembra que a criança é aquela pessoinha menor da casa, mais indefesa, mas que recebe a maior porção. E a gente que tem bebê pequeno, né, ela vai falar do bebê, a gente viu bem isso, que o bebê não trabalha, não fia, contudo é alimentado, ele se veste, ele é amado, e todos se regozijam com ele. Então, ela diz que essa é uma vida de fé, e essa é a vida da criança na casa do pai. É que os caminhos de confiança infantil e as liberdades desse cuidado deveriam prender nossos corações e nos ensinar que esse é o caminho que Deus deseja, um abandono nas suas mãos, aprendendo a não ficar ansioso e a esperar que essa paz que sobrepuja todo o entendimento nos invada. Mais ou menos isso que a autora fala. Acho que vocês lembrariam de coisas mais ricas, mas foi isso que eu separei para estar aqui lembrando vocês. Mas eu começo agora mostrando para vocês aquilo que o Espírito falou, contando uma história. Não sei se vocês já ouviram, mas em dezembro de 1944, nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, um tenente do exército japonês chamado Hiroo Onoda foi transferido para Lugand, uma minúscula ilha nas Filipinas. Dada a falta de comunicação, não tinha redes sociais, não tinha internet, então ele não soube que a guerra havia acabado. E ele permaneceu por lá 29 anos. Ele viveu naquela remota ilha, invadindo aldeias e para pegar comida e se alimentar. E algumas vezes alguns aviões sobrevoavam e jogavam panfletos avisando que a guerra havia acabado. Mas ele não acreditava, porque ele foi treinado pelo exército japonês a não se render. Eles foram treinados a ficar firmes até o fim. Mas em 1974, ele foi localizado. E então, o antigo comandante dele, que havia dado ordens para que ele não se rendesse, foi até ele e desfez esse mandamento e leu o juramento, né, a lei de termos da rendição do Japão. Ele tinha 22 anos quando ele foi para essa ilha, e agora ele estava com 52 anos, 30 anos. A busca desse Onoda levou muitos anos, envolveu 13 mil pessoas para buscá-lo, e o custo, quase R$1 milhão. 30 anos para se render. Quando eu vi a palavra rendição, essa palavra me chamou a atenção. Eu não sei se é essa palavra que a autora diz na edição de vocês, mas na minha era, rendição absoluta. Irmãs, essa palavra pegou muito forte em mim, porque a rendição é um termo de guerra, né? Ela implica em abrir mão dos direitos ao conquistado. Render é deixar ir. E nosso antigo proprietário, vocês sabem quem é? Ele nos ensinou muito bem a não render. Ele fortaleceu o nosso eu de tal forma que nós não somos capazes de se render. Ele sempre falou para nós, resista, lute, não pare, esforce, vai. Essas eram as palavras de ordem. E o William Bolt, aquele general do Exército da Salvação, ele dizia assim, que o poder de um homem é a medida da sua entrega. Mas que difícil é uma entrega, uma rendição absoluta.
O nosso novo nascimento, ele foi apenas uma entrega, foi o começo de uma entrega do controle da nossa vida. Esse movimento aí, ele preparou um palco de uma vida de rendição. Não sei se deu para as irmãs entender que o nosso novo nascimento foi a nossa primeira rendição, mas que continuamente nós dizemos não a nós mesmos, e sim a Deus. Então, aquele novo nascimento foi um palco que prepara uma vida de rendição. Nós podemos ver isso em Abraão. Quando a gente vê Abraão, quando Deus apareceu, o Deus da glória apareceu em Abraão, como diz Atos, capítulo 7, versículo 2, ele morava em Ur dos Caldeus. A gente sabe da importância daquela cidade, Ur dos Caldeus, o que tinha lá, e ali o céu desce à terra e brilha com um esplendor inevitável que nenhum Deus, aqueles 2.000 deuses que o irmão Christian Shen gostava de falar, perde toda a força, porque o Deus da glória apareceu, não foi uma simples aparição. E nós vamos ver, irmãos, que o capítulo 11 ao capítulo 22, 11 capítulos, o Senhor mostra como esse homem foi levado à rendição. 11 visitas, irmãos, cada visita uma rendição. Ele saiu da nulidade, ninguém sabia quem ele era. E ele, hoje, foi para a representatividade. O que ele é? Ele representa o homem de fé. Ele saiu do nada para ser o amigo de Deus. Sabe, irmãos, nós vimos no capítulo anterior que o Senhor é o divino oleiro, né? Que ele pega a massa. E, às vezes, para chegar a ser um vaso como Abraão chegou, ele não foi forjado simplesmente, foi forjado a golpes. A golpes. E cada visita Deus ajustava, Deus alinhava, Deus preparava aquele homem para ser esse vaso útil nas mãos dele. 11 visitas, 4 altares, consagração e consagração, entrega e entrega. E daí a gente vai para Jacó, não foi diferente com Jacó. Jacó, 7 visitas, começou em Betel, terminou em Betel. 7 visitas, 4 colunas que fala do testemunho. E aquele homem saiu de um Jacó, de um usurpador, de um enganador, para um príncipe. E foi difícil. Mas ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Um príncipe de Israel. Quando a gente lembra de José, 13 capítulos para falar de um homem que saiu da cova e parou no trono. 4 visões. Que lindo, né? Nós vemos Samuel, vocês lembram de Samuel? Todo ano, a mãe dele precisava visitá-lo. Por quê? Ele crescia. E Samuel, capítulo 2, do 18 ao 21, vai falar que ele crescia. E ela precisava ir lá levar uma túnica nova, uma túnica de sacerdote. A cada entrega do velho, você recebe um novo. Crescer implica em perda, em deixar. Então, a roupa do passado não serve mais para hoje. Por quê? Houve um crescimento. Todas as coisas que a gente fazia antes, agora a gente não pode fazer mais. Túnica, né? Vestes, ainda mais de linho, fala de justiça, de uma conduta. E que tremendo, né, irmãos? Eu fiquei considerando como, Senhor, eu posso fazer uma entrega. Essa semana eu precisei fazer entregas e entregas e entregas, muitas entregas. E eu tive que perguntar para o atual proprietário, para a nova direção, como ele queria. Eu não posso me render porque eu não quero me render, eu não consigo me render. E eu comecei a meditar sobre isso. E aí eu voltei para o tema do capítulo, uma vida, definindo a vida cristã. Vida cristã é Cristo. Vida cristã é uma vida sobrenatural. É Ele no governo de todas as coisas. É Ele, é Cristo. Vida cristã é não mais eu, é Ele. Eu fiquei considerando ali, aí eu lembrei, irmãs, vou pedir para
Nana, lê para mim, Romanos 11, 17. E esse versículo, ele vai falar de uma oliveira brava, de uma oliveira que não dava frutos bons. É o meu caso, né? Uma oliveira brava, que não dava frutos bons, e foi enxertada. Você achou, Nana? Romanos, capítulo 11, versículo 17. Achei. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertada em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. Continua? Isso. Não, só isso. É para lembrar esse enxerto. O ramo foi quebrado. Sim. Aí eu saí e o Senhor nos enxertou na videira. Mas esse aspecto do enxerto, para mim, fala tão alto o coração, porque para que haja um enxerto, eu não sou bióloga, eu não trabalho em agronomia, não sei nada disso, mas o pouco que eu sei é o seguinte: o tronco tem que estar ferido, e o ramo tem que estar ferido. E você junta ferida com ferida, e ata ele com ráfia, com corda, e junta aquelas duas partes. E é tão lindo isso, porque você sabe que o lugar precisa ser aberto, o lugar do... tem que ter um ferimento que deve ser feito no tronco. Se o tronco não for ferido, o ramo não pode ser enxertado. Somente por meio desse ferimento é que temos acesso à seiva, ao crescimento, à vida forte do ramo. Então, a gente passa a viver a vida do outro. E, pensando nisso, Cristo, para mim, é um exemplo de uma rendição absoluta. Não houve outro que teve uma rendição tão total, tão completa como ele. Ele deixou por completo todas as coisas. Ele foi totalmente esvaziado, embora ele possuísse, né, tão maravilhoso poderes, e ele decidiu não usá-lo para seu alto enriquecimento aqui na Terra. E que grandioso é isso, né? O soberano rei do universo se torna um servo. Então, irmãs, nós podemos sim nos render. Podemos porque temos um Senhor de muitos bens. Aí eu lembrei da Lidiane, ela falou de Ruth a semana passada. Nós temos um Senhor de muitos bens. Um Senhor que Boaz é a sombra dele. E o primeiro encontro de Ruth com Boaz, ele a convida, fique aqui, não vá para outro canto. Sabe, irmãs, na rendição, no problema, nós temos que ficar no Senhor. Não adianta nós queremos agir por nós mesmos, fazer do jeito que a gente acha, como a autora falou que no presente a gente acha que pode fazer as coisas, mas nós não podemos ir em outro campo. Que convite é esse? Ser enxertado nele, né? Receber dele toda a provisão. Não busque provisão no mundo. É o Boaz falando para nós. E que demais, né? Ele fala assim, nele nós somos saciados. Lembra que Boaz falou para ela? Olha, não vá colher em outro campo, se você tome a água que eles servem estão ali, e outra, não, cuidado, eu vou te dar a proteção. Então, nele nós somos saciados, nele nós somos descedentados, e nele nós temos toda a proteção. Então, há como nos render. Mas a palavra que mais me chamou a atenção nesse capítulo, para encerrar, é o divino transportador de cargas. O divino transportador de cargas. Mas quando eu fui procurar cargas na Bíblia, eu vi que no Egito, o povo de Israel era afligido pelos feitores com as suas cargas. E em Êxodo 6,6 fala assim que Moisés os tirou das cargas do Egito. E aí um outro texto que eu achei muito interessante, que Davi carregou pão e vinho para Saul. E a palavra
carregou, fala de levar cargas. Olha que sombra de Jesus. Davi levou pão e vinho para Saul. E Mateus, nós vamos ver que esse Jesus, esse nosso Senhor, esse divino transportador de cargas, ele levou sobre si todas as nossas dores. Isaías fala isso, né? Em Pedro fala que carregando ele as nossas iniquidades. E carregar é colocar sobre si. Colocar sobre si algo a ser levado. E agora eu vou pedir para a Nana ler um outro texto, que é o Salmo 55, 22. Estamos terminando, irmãs. E esse texto também falou muito ao meu coração. É Salmo 51, oh, perdão, 55, 22. (55, 22). Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Isso, a minha versão fala, lança o teu fardo, a tua carga. Jesus, ele possui todas as qualificações essenciais para esse ofício tão exigente. Sim. Qual deve ser, vocês já pensaram, qual é o peso, esse peso esmagador de todos os meus pecados, e o seu, e o dela, e dos outros, sobre ele? Sim. Todas as nossas provas, todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos, nossos cuidados, aquilo que gastamos tempo pensando, tudo isso da sua igreja. Nenhum ser finito poderia suportar, nenhum outro poderia fazer. À medida que passamos pela vida, haverá momentos muito difíceis, de fardos, de cargas, de tristeza, né? Mas Jesus prometeu tirar os nossos fardos. Ele falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então, esse lugar é ele mesmo. E para encerrar, Isaías, no capítulo 9, Nana, vou pedir para você ver. Ele foi cumprido quando Jesus entra em Jerusalém. Zacarias, capítulo 9, versículo 1. Zacarias ou Isaías? Zacarias? 9, 9. Zacarias. 9, 9. Uhum. Alegra-te. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, olha que lindo. Um rei montado sobre um jumento. O Senhor Jesus entra como rei, como aquele que pode todas as coisas, mas sentado num animal de carga. Diz os estudiosos que esse texto fala que ali entra um animal de carga transportando o divino transportador de cargas. Ele entra em Jerusalém para carregar os nossos fardos. Tão interessante que o irmão falou assim, que quando ele entrava, a população de Jerusalém estava toda à porta. E aí eles gritavam, Hosana. Lembra isso, Lucas capítulo 19? Hosanas. E a palavra Hosana significa salva-nos, salva-nos. Eles gritavam aquilo, porque ali, naquela rua, entre aquelas pessoas, haviam várias pessoas com muitos fardos. Algumas podiam estar sobre o fardo do governo de Roma, algumas podiam estar sobre o fardo dos publicanos, outras podiam estar sobre o fardo de uma doença, outras podiam estar sobre o fardo de um filho ou um marido com um problema sério que ela não poderia, ou podia ter dívidas, podia ter vários problemas, e todos estavam gritando, cada um com a sua carga, salva-nos, salva-nos. E ali entrou o grande Salvador, aquele que tomou sobre si todas as nossas cargas, e que continuamente nos chama, vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o segredo de uma vida de descanso. Entregar a Ele todos os nossos fardos, dia a dia, momento a momento. E eu me sinto como Ruth, quando ela fala, nossa, como eu sou favorecida, me sinto tão favorecida. Que favor maravilhoso o Senhor fez por nós. Irmãs, essa é a minha contribuição desse capítulo. Realmente, essas duas palavras falaram muito alto ao meu coração. Rendição. Rendição absoluta. Algo que eu só posso ver na pessoa do Senhor Jesus. E o grande, o maravilhoso, o divino transportador de cargas. Ele pode transportar a minha carga. Maior que ela seja. Ele pode. E isso é grandioso demais para mim. É maravilhoso demais, eu não posso suportar. Né? Como diz a rainha de Sabá, isso porque eu não vi nem a metade. Não me falaram nem a metade, né? É demais, assombroso demais. Então, agora eu fecho meu microfone para vocês compartilharem, que vocês receberem. Eu já vou pedir para a Lidiane, pode ser, a Nana,